Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 15º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as fezes dos morcegos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? A gente já conversou um pouco sobre o cocô dos morcegos em alguns episódios anteriores, como por exemplo no episódio 6, em que a gente falou sobre a doença histoplasmose, e no episódio 7, em que a gente falou um pouco sobre morcegos em áreas urbanas. Mas só para a gente dar uma recapitulada, as fezes de morcegos, assim como as fezes de quaisquer outros animais, podem conter micro-organismos potencialmente perigosos para a nossa saúde. É o que eu sempre falo, gente, cocô é cocô. Não é porque é cocô de morcego que é mais ou menos perigoso. Os cuidados que a gente tem que ter com as fezes de morcegos não diferem muito dos cuidados pessoais que a gente tem que ter ao lidar com as fezes de quaisquer outros animais. Então, sempre use luvas ao limpar qualquer área e também use máscaras de proteção sobre o nariz e a boca ao limpar. Nas áreas urbanas, as fezes de morcegos podem trazer vários transtornos para as pessoas, principalmente pela sujeira que eles fazem nos muros das casas. Então, se você quer saber sobre como resolver ou diminuir esse problema aí na sua casa, escuta de novo lá o episódio 7 em que a gente fala um pouco sobre isso. Bom, mas hoje a gente não vai falar sobre os problemas associados ao cocô dos morcegos, e sim a importância que as fezes desses bichos têm para gente. Se eu te perguntar qual é a importância dos morcegos, a essa altura eu espero que você já saiba que eles fazem a dispersão de sementes, a polinização das plantas e o controle de insetos. Mas e o cocô? Gente, o cocô dos morcegos também é super importante. As fezes de morcegos podem ser chamadas de guano, e essa denominação também é utilizada para as fezes de aves. Ou seja, guano é o nome dado ao cocô dos morcegos e das aves, principalmente quando essas fezes estão acumuladas. E por que as fezes de outros animais também não são chamadas de guano? Porque as fezes de aves e morcegos apresentam uma composição química um pouco diferente das fezes de outros animais, e por isso elas recebem esse nome diferente. O guano é um material muito rico em nitrogênio, fósforo e potássio, além de matéria orgânica e outros nutrientes e minerais. Embora as fezes de outros animais também apresentem esses compostos, é em uma proporção muito menor comparada ao guano de aves e morcegos. Assim, por ter elevados níveis de nitrogênio, fósforo e potássio, o guano é um fertilizante muito potente. Então, quando o guano de qualquer espécie de morcego cai na terra, ele está provendo a dispersão de nutrientes e minerais pelo solo, ou seja, ele está fertilizando aquele solo. No caso dos morcegos que se alimentam de frutas, além de espalhar nutrientes e minerais, eles também dispersam as sementes. Outra coisa super interessante do guano é que a composição dele varia de acordo com a dieta do animal. Então, por exemplo, morcegos que se alimentam de insetos apresentam concentrações de nitrogênio maiores nas fezes quando comparadas com morcegos que se alimentam de outras coisas. Já os morcegos que se alimentam de frutas podem apresentar concentrações maiores de fósforo quando comparado com as concentrações de outros nutrientes e com a dieta de outros morcegos. E por que isso é importante? Bom, primeiro para o equilíbrio da distribuição dos nutrientes pelos ambientes e segundo para a acidificação do solo, porque dependendo das concentrações dos nutrientes e minerais, as fezes podem ser mais ácidas ou alcalinas. E, consequentemente, elas podem acidificar mais ou menos o solo e permitir o desenvolvimento das plantas de acordo com as necessidades dela de acidificação daquele solo. Então, por exemplo, a mandioca se desenvolve melhor em solos mais ácidos, enquanto que o feijão se desenvolve melhor em solos mais básicos. Ou seja, além de fertilizante,
O guano também age como regulador da acidificação do solo. O guano é tão bom para agricultura e para jardinagem que até adubo feito com guano de morcegos é vendido. E é caro pra caramba! E, gente, para vocês terem uma ideia do quanto o guano é valioso para o ser humano, ele já foi até motivo de guerras e disputas entre vários países entre os séculos 19 e 20, pois além de fertilizante, a alta concentração de nitratos e potássio no guano também permitia a fabricação da pólvora. E a pólvora, por sua vez, permitia a fabricação de bombas, de armas e sempre esteve relacionada ao desenvolvimento urbano e às influências políticas. Ainda sobre a acidez, o guano também tem influência na formação de cavernas, uma vez que a alta acidez de alguns guanos pode provocar ou acelerar o processo de erosão das rochas. Um exemplo é a caverna de Gomantong, na ilha de Bornéu, que fica lá no Sudeste Asiático. Tem um estudo que indica que nos últimos 30 mil anos, somente o guano de morcegos que habitam essa caverna foi responsável por pelo menos 1 metro de erosão das rochas da caverna. Gente, isso é coisa demais! E falando em cavernas, o guano dos morcegos também é muito importante para a ecologia e o equilíbrio dos ambientes cavernícolas. As fezes, quando caem no chão, servem de alimento para vários invertebrados que vivem dentro das cavernas. E a fauna de invertebrados também depende do tipo de guano. Então, por exemplo, alguns invertebrados gostam de se alimentar do guano de morcegos que se alimentam de frutas, outros invertebrados gostam de se alimentar do guano de morcegos que se alimentam de insetos, outros do guano de morcegos que se alimentam de sangue e assim por diante. Por isso, também é muito importante preservar os morcegos, pois eles garantem o sustento alimentar de vários outros bichos. Sem as fezes de morcegos, vários animais morreriam, principalmente animais que vivem em cavernas ou que utilizam as cavernas de alguma maneira. E para finalizar, é bem interessante também observar as características das fezes dos morcegos para predizer sobre a dieta do animal e alguns comportamentos dele. Por exemplo, os morcegos que se alimentam de frutas fazem um cocô pastoso, seja durante o voo ou quando eles estão pendurados se alimentando. Quando as fezes são liberadas ainda durante o voo, elas caem nos muros das casas e dos prédios, onde elas costumam ser mais observadas, principalmente nos muros ao redor de copas de árvores que estão produzindo fruto. A cor do cocô desses morcegos também varia de acordo com a cor da fruta que ele comeu. Por exemplo, se ele comer frutas mais avermelhadas, o cocô vai sair mais avermelhado. Se ele comer frutas mais verdes ou amareladas, o cocô vai sair mais amarelado ou amarronzado. As fezes dos morcegos que se alimentam de néctar também são mais pastosas. Então, quando você vê um cocô desses aí na sua parede, observa ele de pertinho e você vai ver que ele está cheio de sementinhas e de fibras vegetais, que são resquícios dos itens alimentares que foram consumidos pelo animal. No caso dos morcegos que se alimentam de insetos, o cocô já é mais seco, mais durinho, amarronzado ou mais escuro, o que lembra até um pouco o cocô de camundongos ou de outros roedores pequenos. E aí, se você usar uma luva e quebrar esse cocô entre os dedos, ele provavelmente vai se desfazer em pedacinhos, como se estivesse esfarelando. E com uma lupa de mão, você vai conseguir observar vários fragmentos de insetos nele. Já no caso dos morcegos hematófagos, o guano é sanguinolento, com uma cor vermelha bem intensa. Bom, como vocês escutaram, o guano dos morcegos é importante para muita coisa. Então, hashtag Viva o Cocô dos Morcegos e celebre a importância das fezes desses bichos. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!